Olá, amigos. Aqui estamos para mais um vídeo com uma reflexão sobre a palavra de Deus. E hoje eu quero meditar com vocês sobre uma palavra que nós encontramos aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, versículo 21 em diante, daí para frente, que diz assim: E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor com um propósito de coração, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Essa é a meditação que eu queria fazer com você nesse dia. O que é ser um cristão? O que é ser cristão? Eu tenho muitas vezes encontrado alguma reflexão, algum comentário, alguma palavra de pessoas que tentam expor, dizer o que é ser um cristão. Talvez de acordo com as várias religiões, as várias crenças, as pessoas tenham no seu coração, claro, guardam aquilo que sabem de Jesus Cristo, o Senhor, as suas virtudes, os seus ensinos, né? E baseado nisso, isso é ser cristão. É ser dessa forma, ou é ser daquela, ou uma religião que professa assim ou assado. Eu tenho visto algumas reflexões, tenho encontrado algumas coisas, mas eu gostaria de comentar com você o que é ser um cristão segundo a palavra de Deus. Nós vemos que depois que Jesus foi crucificado, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia e foi recebido aos céus. Naquela praia, ele foi elevado aos céus na frente, diante dos olhos dos seus discípulos, que o viram subir e desaparecer nas nuvens, e de repente eles viram um anjo ali do lado que disse: Varões galileus, por que estáis olhando para os céus? Tão atônitos, esse Jesus que foi elevado aos céus, da mesma forma há de voltar. E glória a Deus que nós estamos esperando esse momento e esse acontecimento. Mas o que eu quero comentar com vocês é que nós vemos nessa narrativa da palavra de Deus, nessa exposição da palavra de Deus, um movimento da igreja primitiva após a crucificação de Jesus, depois de todos aqueles acontecimentos. Eles cumpriram e cumpriam a ordem dada por Jesus: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E eles obedeceram a palavra do Senhor. Jesus disse que estaria com eles até a consumação dos séculos, que ele acompanharia os seus servos, o seu povo, abençoaria a sua igreja. E eles saíram fazendo e cumprindo a determinação do próprio Senhor Jesus. E o que acontecia? Quando eles pregavam a verdade, quando eles anunciavam as verdades, as novidades do Evangelho, trazendo ao coração do povo, as almas sedentas, a palavra, os ensinamentos de Jesus Cristo, e vidas eram transformadas. A Bíblia acabou de nos informar nos versículos que lemos, que muita gente se convertia, muita gente era transformada pelo poder de Deus, porque o Senhor confirmava a palavra que ele tinha dado, os ensinamentos que ele tinha dado. E esses discípulos pregavam, anunciavam as verdades do Evangelho, levando as pessoas
a uma compreensão e ao receber a luz do Espírito Santo em seus corações, essas vidas eram transformadas pelo poder de Deus. Essas pessoas se transformavam novas criaturas, que foi o que Jesus ensinou, o poder que havia na obra que ele realizava na cruz do Calvário, para a libertação dos pecadores, para a transformação das vidas, para o abandono a uma vida de pecado, a costumes que desagradavam a Deus. E os discípulos perceberam, entenderam e viram e acompanharam que o evangelho que eles pregavam, as verdades, os ensinamentos de Jesus, o testemunho que eles davam com as suas próprias vidas, porque as vidas desses discípulos, desses apóstolos, era uma réplica da vida de Jesus. O cristão tem que primeiramente viver uma vida semelhante à vida de Jesus. E nós só podemos viver uma vida semelhante à de Jesus quando nós temos Jesus na nossa vida, quando ele habita conosco, quando ele entrou verdadeiramente na nossa vida através da presença do Espírito Santo. E a palavra de Deus nos revela que naquele movimento, naquele momento, naquela época em que a igreja primitiva era sacudida, o mundo era sacudido pela presença, pela existência da igreja primitiva, a igreja apostólica, com aquele grande movimento onde Deus estendia suas mãos para operar maravilhas extraordinárias, curas, tantas coisas que aconteceram que nós vemos, que era como se o próprio Jesus ainda estivesse na terra, como ele esteve durante 33 anos, com os 3 anos que ele cumpriu o seu ministério, onde o mundo daquela época foi abalado pelo seu poder. Agora o mundo era abalado pela presença dos seus discípulos, daqueles que o acompanharam, seguiram e que agora continuavam nesse mundo trazendo a presença viva de Jesus Cristo através de suas vidas. É isto que tem que acontecer. Então, diz a palavra de Deus que naquela época, naquela ocasião, em Antioquia, pela primeira vez, aqueles homens, servos de Deus, foram chamados de cristãos, que quer dizer que eles eram seguidores de Jesus Cristo, eles eram exemplos da vida de Jesus Cristo na face da terra. Então, ser cristão não é professar uma religião, ser cristão não é professar uma filosofia, ser cristão não é dizer isso ou aquilo em função de qualquer coisa, sabe? Não é divagar religiosidade, espiritualidade. Ser cristão é ter Cristo na sua vida, é ter a presença do Espírito de Deus na sua vida. E para isso é preciso que você tenha realmente uma vida transformada, porque a vida do ser humano é uma vida que tende ao pecado, às coisas ruins, às coisas más. Agora, quando Cristo entra na nossa vida, a nossa vida é transformada pelo poder de Deus. A nossa própria vida, o nosso próprio testemunho, o nosso viver, as nossas ações, os nossos relacionamentos, tudo transmite a presença de Jesus Cristo para o mundo. Isso é ser cristão. Isso é ser cristão porque o mundo contempla na nossa vida, no nosso ministério, nas nossas palavras, nas nossas atitudes, no nosso comportamento, como se estivesse convivendo com a presença do próprio Cristo. E isso é uma coisa que só Deus pode fazer na vida do ser humano. Isso não é uma coisa que nós possamos forjar, fingir, fazer de conta. Não, o cristão, ele vive intensamente a presença de Cristo na sua vida e transmite essa presença a tantos quantos estejam ao seu derredor. As pessoas olham e vão dizer, aquele homem é um cristão, aquela mulher é uma cristã, aquele jovem, aquele moço ou aquela moça é um cristão, uma cristã. Por quê? Porque a vida, o viver, as ações, o comportamento testificam que Jesus Cristo está vivendo naquela vida. Isso é o que nós precisamos realmente transmitir ao mundo, transmitir à nossa família, transmitir aos nossos colegas de trabalho, transmitir a todos que passam por nós, que passam pela nossa vida,
que possam olhar e dizer, verdadeiramente aquela pessoa é um cristão, é uma cristã. Por quê? Porque o seu comportamento, a sua vida é muito semelhante, é muito similar à vida de Cristo. Por quê? Porque Jesus Cristo está vivendo em nós. Então, isso é ser verdadeiramente cristão. E quando vemos alguns comentários, algumas coisas que são colocadas em muitos lugares, em muitos meios de comunicação, às vezes até mesmo nos meios de comunicação, nos meios televisivos, nós encontramos muitas definições para o que é ser cristão. E nós conhecemos até pessoas famosas que se identificam, se denominam, autodenominam, eu sou cristão, eu sou uma cristã, mas o comportamento daquela pessoa, aquilo que ela faz, aquilo que ela fala, aquilo que ela vive, não demonstra que Cristo esteja presente naquela vida. É só um título, são só palavras, são só argumentos, mas não existe a essência. Nós precisamos ter Jesus vivendo em nossa vida. Nós precisamos passar pela experiência de conversão, do novo nascimento que Jesus Cristo ensinou para Nicodemos, quando disse para ele, necessário te é nascer de novo. E Nicodemos disse, como poderei fazer isso, Senhor? Terei que voltar ao ventre da minha mãe? E Jesus disse, não, Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito e da água é outra coisa. Então nós precisamos nascer espiritualmente, sermos transformados pelo poder de Deus. Ser transformado pela presença de Deus é ter a presença de Jesus na nossa vida. As nossas ações passam a ser diferentes. As nossas reações passam a ser diferentes. Por quê? Porque nós estamos impregnados de Jesus Cristo na nossa vida. Aí nós damos um testemunho. Jesus pode agir e dizer para o mundo, este homem é meu servo, é um cristão, esta mulher é minha serva, é uma cristã. Que Deus nos ajude para que possamos transmitir ao mundo essa mensagem bendita de salvação através de Jesus Cristo, aquele que deu a sua vida por nós pecadores para nos transformar e para que possamos exalar o bom perfume de Cristo, como diz a Bíblia. Que nós possamos ser aquela carta aberta, aonde o mundo lê a mensagem redentora de Jesus, a mensagem da salvação. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai Celestial, mais uma vez orando com aqueles que estão conectados conosco, Senhor, nesse canal do YouTube, aqueles que nos acompanham, que acompanham as mensagens que o Senhor coloca em nosso coração. Que o Senhor possa nos abençoar de tal maneira, Senhor, que as nossas vidas possam transmitir fielmente ao mundo essa mensagem que é a presença de Jesus Cristo através do nosso viver, através do nosso dia, através de cada momento na face desta terra, nós possamos levar adiante das pessoas, que elas possam perceber e sentir a presença de Jesus no nosso viver. E que a tua bênção seja sobre todos, alcançando as famílias dos que nos ouvem. Eu peço a ti uma bênção especial sobre os enfermos, os doentes que esperam na tua santíssima misericórdia. Abençoa todos, Senhor, e fica conosco até a nossa próxima ministração, com o perdão dos nossos pecados, é o que nós te rogamos, em nome de Jesus Cristo e para a tua glória. Deus te abençoe, Deus te guarde e até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe.